Fala galera, eu sou o professor Fernando Lima. Na aula de hoje veremos em que situação um número é divisível por outro e aproveitaremos também para relembrar como é feito o cálculo de divisão. Então, bem-vindo à aula! Então a aula de hoje é divisibilidade. E aí vamos começar então. Da divisibilidade, para a gente começar a entender como é que funciona, acompanhe a situação a seguir. A gente vai ver duas situações. A primeira situação é essa aqui. Olha. Guilherme está lendo o livro Matemática Divertida e Curiosa, de Malbatarran. Esse livro tem 192 páginas. Vamos efetuar a divisão de 192 por 8 e verificar se ela tem resto zero. Então, o nosso foco aqui não é nem tanto identificar qual é o resultado da divisão, mas sim saber se o resto dessa divisão vai ser zero. Então, a gente vai aproveitar e relembrar como é que a gente faz uma divisão. Então, está aqui montado, olha, 192 dividido por 8, está aqui a montagem dela para a gente começar. Para a gente começar a dividir, então, eu vou marcar logo aqui, até aqui no 9, porque a gente vai começar dividindo 19 por 8. Tá? Por que a gente vai fazer desse jeito? Porque não dá para eu começar dividindo 1 por 8, então eu vou começar com 19. 19 dividido para 8, lembra aí, para eu conseguir encontrar o valor, eu preciso de um número que multiplicado por 8, o resultado chegue próximo de 19. Então, qual seria esse valor? Seria 2. Que aí, se eu fizer 2 vezes 8, o resultado vai dar 16. Então, está aqui, ó, coloquei o 16 aqui embaixo do 19. Por que eu coloquei o resultado dessa multiplicação? É importante a gente lembrar que esse valor aqui que eu estou identificando, eu faço a multiplicação pelo divisor aqui e coloco o resultado dessa multiplicação aqui embaixo. Para quê? Para a gente passar um traço aqui e fazer a subtração. Para que a gente faz isso? Para a gente descobrir quanto que vai sobrar aqui, tá? Então, eu vou fazer 19 menos 16, o resultado aqui, ó, 3, beleza? Então, eu tenho que procurar um número que, quando eu multiplicar pelo divisor, o resultado chegue o mais próximo possível desse número que eu estou dividindo, ok? Então, para quê? Para a gente fazer a subtração e ver quanto é que sobra. Aqui sobrou 3. Para eu continuar esse cálculo, olha só, ainda tem o 2 aqui, eu vou marcar ele, porque eu vou baixar esse 2 aqui, ele vai vir para ficar do lado do 3. Então, ficou 32 dividido por 8. Eu preciso de um número que, multiplicado por 8, o resultado chegue perto de 32 ou que dê 32. Que número seria esse? Seria o 4, porque se eu fizer 4 vezes 8, o resultado dá 32. Então, eu coloquei até o 32 aqui embaixo. Para quê? Para a gente passar o tracinho e fazer a subtração. Então, vai ficar aqui, ó, 32 menos 32, o resultado é 0. Então, observa o seguinte, a gente fez a divisão aqui de 192 dividido por 8, o resultado deu 24 e o resto é 0. Tá? E aí, olha só, qual é a situação aqui? Quando efetuamos uma divisão e obtemos resto igual a 0, que é o caso dessa continha que a gente acabou de fazer aqui, dizemos que essa divisão é exata. Então, o primeiro passo aqui que eu preciso entender é quando que uma divisão é exata e quando ela não é exata. A divisão é exata quando eu tenho aqui, ó, resto 0. Ok? A gente vai precisar lembrar disso um pouquinho mais para frente. Como a divisão de 192 por 8 é exata, dizemos que o número 192 é divisível por 8. Vai ser nesses casos que a gente vai dizer que o número é divisível por outro, quando o resto da divisão der 0. Ou seja, nesses casos aí eu posso dizer que o número é divisível pelo outro. Nesse exemplo que a gente acabou de ver aqui, quer dizer então que o 192 ele é divisível por 8. Por quê? Porque quando a gente fez o cálculo, o resto é 0, ok? Lembrando, isso daqui é o resto, tá? O resultado está aqui, o resultado é 24. Mas para eu saber se o número é divisível, eu preciso olhar para o resto desse cálculo que a gente está fazendo, beleza? Vamos aqui para uma segunda situação para a gente verificar aqui, ó. Carolina gosta muito de ler revistas. Ela comprou uma que tinha 68 páginas. Vamos efetuar a divisão de 68 por 8 e verificar se essa divisão tem resto 0. Então, vamos lá. A gente montou a divisão aqui, ó, 68 dividido por 8. Não dá para eu começar dividindo 6 por 8. Okay? Então, tem que começar com 68 dividido por 8 logo de uma vez. A gente vai ter que fazer de uma vez essa divisão. 68 dividido por 8, lembrando que eu preciso de um número que, quando eu multiplicar por 8, o resultado chegue perto do 68 ou que dê 68. Tá? Que número seria esse? Seria o 8. Porque quando eu fizer aqui, olha, 8 vezes 8, o resultado vai dar 64. Até coloquei o 64 aqui embaixo. Lembra que eu faço a multiplicação, coloco o resultado da multiplicação aqui, para quê? Para a gente passar um traço aqui embaixo e fazer a subtração. 68 menos 64
para a gente poder descobrir quanto que sobra, tá? Então, 68 menos 64, o resultado vai dar 4 aqui. E aí, olha só, observa que essa conta é um pouquinho diferente da que a gente acabou de fazer, porque eu não tenho mais nenhum valor para baixar aqui do lado do 4. Então, a nossa conta já terminou bem aqui. Observa o seguinte, que quando eu fiz 68 dividido por 8, o resultado deu 8, mas sobrou o quê? 4. Olha que essa situação ela é diferente da primeira situação, da situação 1. Porque na situação 1 o resto era 0. Nessa situação aqui o resultado deu um outro valor que não é 0. Tá? Quando efetuamos uma divisão e obtemos resto diferente de 0, aí pode ser qualquer valor, tá? Se ele for diferente de 0, dizemos que essa divisão é não exata. Então, qual é o critério que eu tenho que ter? Qual é a observação que eu tenho que fazer? Toda vez que o resto der 0, igual a gente teve na situação 1, quer dizer que o número é divisível pelo outro, tá? Quer dizer o quê? Que eu tenho um número ali, uma divisão que é exata. Quando o resto não der 0, der qualquer valor que não for o 0, eu tenho uma divisão não exata, ok? E aí, olha só, como a divisão de 68 por 8 não é exata, dizemos que o número 68 não é divisível por 8. Então, olha só, quando o resto é 0, quer dizer que a divisão é exata e o número é divisível. Quando o resto dá um número diferente de 0, quer dizer que o resultado aqui, a divisão não é exata e o número não é divisível, tá? Não é divisível simplesmente pelo fato de que vai ter um resto diferente de 0. Tá? Então, aqui a gente chega no entendimento de divisibilidade. Um número natural ele é divisível por outro número natural diferente de 0 quando o resto da divisão é igual a 0, ou seja, quando a divisão é exata. Então, o que você vai ter que observar sempre? Se o resto da divisão é 0. Se o resto da divisão é 0, a divisão é exata. Se a divisão é exata, o número é divisível pelo outro. Beleza? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Até mais. Valeu!